Boa noite. Galerinha aí que tiver interessada em conhecer um pouquinho da ferramenta Apache Flink aí, só vem chegando aí. Vamos dar uns minutinhos para ver se aparece mais gente aqui, né? Então, para quem já chegou, já vai pegando um cafezinho, uma água, já fica de olho ali. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Vamos ver. Beleza. Ó, os comandinhos ok. Salve, Breno! E aí, só de boa na lagoa? Vou dar uns minutinhos aí pra galera ir chegando. Enquanto isso, está tudo ok. Conferindo. Luciano Teixeira, noite. Deixa eu só organizar as coisinhas aqui. Só mais uns minutinhos, pessoal, que aí já chega a galera aí, tem menos gente perto das coisas, acompanha ao vivo ali, e aí fica mais bacana. Mas já adiantando um pouco. Valeu, cara. Bom demais. Mas adiantando um pouquinho aqui, hoje a gente vai ver um pouco do Apache Flink, né? Conhecer um pouquinho dessa ferramenta ali, como que a gente pode utilizar. A gente não vai entrar tanto em detalhes assim, porque senão fica muito pesado, é uma ferramenta bem complexa, né? Ainda mais que ela se trata para trabalhar com streaming de dados, batch e tudo mais. Então, assim, os conceitos em si já não são fáceis, né? Eu bastante trabalhar com a API, mas uso Data Stream API. Beleza. Então, assim, como não são conceitos fáceis ali, e a ferramenta também não é tão simplesinha, a gente vai ver uns pouquinhos, ver alguns detalhes ali, ver uns exemplinhos ali, para a gente poder enxergar melhor o que a gente pode utilizar na ferramenta, né? Tentar ver quais são os casos que ela pode ser interessante para nós, quais não. Então, assim, vai ser uma jornada bem interessante, né? Para quem não conhece, vai ser uma boa. Para quem já conhece, vai ser uma boa também relembrar alguns conceitozinhos ali mais simplesinhos. Raul dos Santos, boa noite, cara. Estamos esperando. Já tem uma galerinha bacana aqui. Bom, acho que a gente já pode começar aqui, né? Vai ficar gravado, então, muito boa noite, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma live da Engenharia de Dados Academy. Para quem não me conhece, meu nome é Victor e trabalho como engenheiro de dados. E hoje eu vim trazer para vocês um pouco aqui, né, do Apache Flink. E vamos entrar numa parte que eu gosto bastante ali, que é a questão de conceitos básicos. É interessante a gente ter uma base ali de conhecimento para depois facilitar na hora de a gente entrar em alguns conceitos um pouco mais avançados ali, e isso ajuda a ilustrar aonde a gente pode encaixar ou não os nossos problemas, ver se ela é adequada ou não aos nossos problemas ali, né? Então, bora lá. Bom, geralmente, quando a gente pensa em streaming de dados, a gente vai direto nas aplicações, seja a live aqui, por exemplo, né, fazendo um streaming aqui dos vídeos e tudo mais, a transferência de dados ali, aquele fluxo contínuo, monitoramento ali, você está olhando o sensor, ou seja, logs ali e tudo mais. Boa noite, Léo. Boa noite, Elibetes.
Então, assim, a gente vai direto nas aplicações, que é mais fácil da gente entender, que, de modo geral, é um fluxo contínuo ali, né? Que a gente vai ter alguém que vai estar escutando e alguém que vai estar ali gerando os dados e enviando. Não necessariamente a gente vai entrar na questão, tempo real, near real time, não, né? Então, é comum a gente ver uns real times ali um pouquinho mais demorados, né? Por exemplo, mas de modo geral, o stream ali, vamos pegar aqui, por exemplo, a gente tem uma fonte de dados ali, né? Geralmente a gente vai trabalhar com Kafka, né? Que já é bem famoso e consolidado no mercado. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu vou ter tópicos distintos que eles vão receber de fontes distintas ali. Depois eu quero fazer uma agregação nos dados desses tópicos ali e depois eu mando para algum outro tópico que alguém vai consumir aqueles dados ali consolidados. A gente pode pegar, usar o Kafka, o KCPDB, né, que a gente vai utilizar o SQL ali, a gente pega os nossos tópicos ali, faz os joins, selects, de acordo com o que a gente precisa, e a gente vai jogando isso para frente, processa, joga para frente, e assim por diante, né? Então, só o Kafka em si não é simples. A streaming de dados também não vai ser simples, né? Porque a gente tem que pensar nos use cases, não é simplesmente, é legal, stream tudo mais. Não, você tem que pensar ali se o seu problema é adequado para esse tipo de coisa. Que aí, por quê? Você tem toda uma infraestrutura, um monte de conceitos novos, né? Fora a parte da própria engenharia de dados ali, né? Então, porque a gente tem que sempre lembrar nos desenvolvedores, né? Então, eles que são os caras que vão mandar ali na coisa como que funciona, então a gente, como engenheiro, a gente vai provisionar essa infraestrutura ali para que eles consigam trabalhar com streaming de dados. Então é comum você ter, por exemplo, algo mais simples ali, tipo Kafka, KCPDB, onde você vai fazer um processamento simples, uma agregação simples ali, e mandar isso para frente que alguém vai consumir, certo? Bom, só que quando a gente entra um pouquinho mais a fundo, né, quando a gente está ali trabalhando nos dados propriamente dito, a gente tem que lembrar o seguinte: o streaming de dados, independente da questão do tempo, né, a gente tem uma fonte que vai gerar uma certa quantidade ali, num tempo ali sem um limite, né? Então a gente vai ter aquele fluxo contínuo sendo gerado e geralmente quando a gente vai trabalhar, fatalmente a gente vai cair na questão de que a gente tem que limitar os dados ali, a janela de dados ali que a gente vai trabalhar. A não ser que você vai pegar e processar evento a evento, né? Você geralmente tem um limite de tempo ali, onde você vai ter um conjunto de eventos dentro daquele limite de tempo. Ele pode ser muito baixo ou não. E você vai processar aquela quantidade de eventos ali dentro desse limite, né? Então, por mais que a gente tenha a questão do fluxo contínuo, como se fosse uma espécie de data frame sem limites ali, a gente sempre vai aplicar ali um limite para a gente fazer a análise, senão a gente simplesmente vai pegar evento a evento e executar a nossa lógica de negócio, né? E uma coisa também é muito importante, esse limite que a gente impõe, que vai estar atrelado ao tempo ali dos eventos que foram gerados, e a gente pode ter algumas diferenciações ali na hora que a gente vai levar em consideração esse tempo, essa janela aqui, né? Então a gente pode entrar em coisas como a definição de janelas, onde a gente pode ter nossas fontes distintas de dados ali, e elas geram evento contínuo, não necessariamente vai gerar o tempo todo ali certinho, pode acontecer algum problema, fica faltando algum evento ali, né? A gente tem que lembrar que, geralmente, os sistemas ali, eles são, no caso do sensor, por exemplo, são mais sensíveis, então pode acontecer alguma coisa ali no ambiente, e ele não vai conseguir gerar na totalidade aquele evento, ou a gente não vai conseguir capturar, né? Algo nesse sentido. Mas a gente sempre vai ter uma janela ali, onde a gente vai conseguir processar essas cargas ali, seja elas completas ou não, né? Então, lembrando que a nossa aplicação também tem que estar preparada para esse tipo de coisa, por mais que a gente tenha um sistema robusto ali, que vai
controlar as mensagens e tudo mais, mas a gente tem que lembrar disso. Sim, sim. Então, essas questões de janelas, como é que eu posso falar? Você vai carregar elas de modo geral, né? Sempre que você vai trabalhar ali com eventos, stream e tudo mais, você vai entrar nessa questão de janelas ali, né? Onde você vai definir a quantidade de dados, seja por tempo, pela quantidade ali, que você vai ter que processar. Então, igual a gente já viu ali na live do Apache Beam, esse conceito aqui é reforçado e bem melhor explicado, né? Por exemplo, eu posso ter, no caso aqui, um tamanho definido ali, onde a minha janela ela vai percorrendo de uma certa quantidade os eventos ali, à medida que eles forem sendo gerados, né? Pensa o seguinte, eu tenho essa janela aqui de tempo, o tamanho, né? Tamanho, questão de quantidade de dados. Beleza, com essa primeira janela aqui, eu cobriria essa quantidade de eventos aqui. Então, a gente pegou esses 4 eventos aqui na primeira janela. Se a gente vir aqui na segunda janela, né? Então, a gente já tem, se tivesse esses outros 4 eventos aqui, porém, a gente está pegando um evento que seria da janela anterior, né? Que é o slide window. Ou seja, você define a quantidade de dados ou tempo ali que ele vai pegar, gerar uma janela e vai ficar percorrendo ali. E vai ter a repetição aqui dos eventos que foram gerados e a gente vai acabar visualizando de novo aquele mesmo evento. Lembrando que, novamente, a gente tem que levar em consideração a aplicação ali, não simplesmente deixar a cargo do sistema de mensageria, do processamento de stream e assim por diante. Aqui seria um outro exemplo, né, onde a gente vai pegar e, à medida que o tempo vai passando, você vai acumulando aqueles eventos ali, em cada janela, ou seja, você vai fazendo a agregação dos dados ali. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente está trabalhando com streaming de dados, a gente tem a questão geralmente a gente pensa no timestamp, né, mas é questão do tempo que o evento foi gerado e o tempo do processamento daquele evento, né? Então, dependendo do tipo de aplicação que a gente for desenvolver, o problema que a gente vai tentar resolver ali, o tipo de janela vai ser mais adequado ou não, aí você tem que ver se você vai tratar repetição, se você vai tratar ou não um erro, se é significativo a perda de um evento ou não, se tem que repetir, né? Então, assim, isso daqui ajuda a ilustrar um pouco das preocupações que a gente tem que ter na hora que a gente está trabalhando com streaming de dados, né? Fora a própria tecnologia ali que a gente utiliza para fazer o streaming de dados. Lembrando que aqui a gente ainda não está entrando na parte processamento puro, propriamente dito, né? Ou seja, a gente tem que levar em consideração o nosso source ali e o tipo de problema que a gente quer resolver com streaming de dados. Bom, a gente já conhece o Kafka, de outras lives, outros materiais, já é bem famoso, Pulsar, Red Panda. Então, a gente trata eles como nosso fonte de dados, né? Ou seja, essas tecnologias já estão preparadas para trabalhar e manipular eventos ali, streaming de dados. O Kafka vai ser o mais famoso entre eles aqui, onde você vai lá, gera os seus tópicos, faz a configuração dos brokers, dependente de onde você vai colocar, se ele é gerenciado, se é dentro do Kubernetes. Você configura, gera os eventos para dentro dele, só que aí chega no caso que você quer fazer o processamento, enriquecimento ali. A gente viu um exemplinho aqui do KCDB, que a gente pode pegar, utilizar junto, porém, é legal, funciona, só que em certos casos a gente precisa de fazer o escalonamento, né? A gente precisa ter um sistema ali separado só para fazer o processamento, ou quando a gente quer fazer execuções mais complexas ali, só o KSQL ele não vai ter pode não ter todas as operações que a gente precisa, e também levar em consideração que a equipe ali que está fazendo o desenvolvimento, está trabalhando ali com a engenharia, eles têm mais familiaridade, por exemplo, com Python,
ou tem até mesmo com Java ali. Ou seja, você precisa pesar ali a questão da sua equipe que vai fazer a execução, o processamento dos dados ali, né? Aí, nesse caso, entra o Apache Flink. O Apache Flink, ele vai ser um framework de processamento de dados, porém, ele é voltado para streaming de dados, tempo real, batch, né? Ele é feito principalmente não, ele é feito em Java, ele tem APIs para Python, por exemplo, ele tem API ali que você consegue mexer com SQL, né? Você consegue trabalhar com ele com Scala também, né? Ele foi feito para você trabalhar tanto com streaming tempo real, ou então near real time, ou então em batch. E é interessante, assim, como a gente sempre vai trabalhar com uma janela, para ele, né, o batch ali seria um caso especial de streaming de dados, né? A gente consegue ter uma autoescalabilidade com ele, que a gente pode jogar ele dentro do Kubernetes. Se eu não me engano, o Flink, ou pelo menos o pessoal que desenvolveu o Flink, acho que eles trabalham na empresa, acho que o nome dela é Peverica, se eu não me engano, onde seria o Flink gerenciado ali, né? A gente consegue trabalhar com streaming de dados. A gente fala que ele é um framework de processamento unificado ali, porque ele vai conseguir trabalhar, a gente consegue aplicar ele em qualquer caso de processamento de streaming de dados ali, né? A gente utiliza ele também para aplicações de Event-Driven Architecture, onde a gente consegue fazer o processamento dos eventos que vão chegando dentro da aplicação, ou então, no caso, um comando ali, tipo, chega o evento, aí você tem que decidir se você vai disparar um comando ou não, né, ou um outro evento para alguma outra parte ali da sua aplicação, né? Então, assim, ele vai ser uma solução muito robusta. A curva de aprendizado dele não é tão acentuada assim, porém, ele tem alguns conceitos bem pesados ali na parte de streaming de dados, né? Vale muito a pena dar uma olhada na documentação, porque ela é bem rica nesse sentido. Aí entra até a questão do Luciano Teixeira ali, falou, as questões de janelas são semelhantes ao BIM, ou seja, ele vai entrar muito na questão de streaming de dados ali, propriamente dito, e não somente das características dele, propriamente dito. Você consegue trabalhar com conectores ali de source, sync, né? Então, você conecta ele com outras tecnologias, Kafka, Panda, se não me engano, você consegue até também utilizar para fazer leitura de arquivos ali, ó. Dá para usar ele no modo batch também, sim, né? Você consegue usar ele local ali, como se fosse um processo de JVM, ou então ele em modo cluster ali, né? Então, assim, ele é bem flexível, né? Vamos pensar no seguinte caso. Eu tenho um conjunto de tópicos ali, eu posso fazer a leitura desses dados, fazer o processamento, dependente se é Java, SQL ou Python ali, né? Executo e eu posso pegar esses dados e mandar para frente, né? Ou de volta para o Kafka, dentro de um tópico específico ali, e você já tem a sua engine ali pronta para fazer o processamento. E é interessante o seguinte, vamos pegar no seguinte caso aqui. Eu tenho o Flink, deixa eu fazer rapidinho aqui. Eu tenho o Flink, eu tenho o Kafka, e eles fazem comunicação entre si, só que é interessante a gente ter algo assim, onde o meu Kafka ele vai crescer independente do processamento. Ou seja, posso escalar ele à medida que eu preciso, e o processamento também, né? A gente consegue fazer esse escalonamento e a nossa infraestrutura ela já fica preparada ali para a gente fazer o processamento de uma carga mais pesada, uma independente do outro, né? É até interessante porque em muitos casos a gente considera o Kafka ali como se fosse uma espécie de sistema de storage, né? Não necessariamente é só isso, mas pensa no seguinte caso: eu tenho um cara aqui que ele vai ficar recebendo um monte de evento, eu posso armazenar ele por tempo que eu quiser. Eu tenho outro cara aqui que ele vai pegar esses eventos e vai fazer o processamento para a gente. E eu posso escalonar isso à medida que eu achar necessário, né? Que é até interessante,
que a arquitetura do próprio Flink ali, sem entrar em tantos detalhes, já permite fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente tem a nossa aplicação, a gente envia essa aplicação para o Job Manager, o Job Manager ele vai distribuir isso entre os Tasks Manager. Ou seja, esse cara aqui ele vai fazer a coordenação do seu cluster, né? Vai ficar visualizando, ver se está tudo certinho, vai receber a aplicação, ele vai enviar isso para o Task Manager, que é os caras que vão pegar e vai ficar executando, né? E eles trabalham ali com um conceito interessante, que é slot, onde, imagine o seguinte, eu tenho um Task Manager ali, eu tenho um determinado limite de processamento, né? Então eu consigo dividir ali em vários slots por Task Manager, de acordo com os recursos, e cada slot vai processar um pouquinho ali, né, dos dados que for recebendo, um pouquinho dos jobs que forem recebendo ali, né? E é até interessante que o processamento ali, por exemplo, eu tenho, vamos pensar o seguinte, eu tenho um pipeline ali, ele tem que fazer um processamento, né, ali de um job, e esse processamento é separado. O que isso significa? Os processamentos que acontecem no Task Manager aqui, por exemplo, esse cara aqui não vai enxergar, a não ser que o nosso job ali a gente especifique esse tipo de coisa, né? Até mesmo na configuração do Flink ali, aí onde ele vai pegar e fazer, como é que eu posso falar? Os resultados de um job ali que está dentro do Task Manager, ele vai pegar e enviar para outro e assim por diante. Só que assim, isso é uma coisa mais avançada ali, né? A gente não vai entrar em nada nesse sentido, mas ele é flexível bastante para que a gente consiga fazer esse tipo de coisa. Só que vai depender do caso que a gente precisa, né? Então, é algo bem específico ali. E passando um pouquinho da arquitetura, ele trabalha com um cara chamado Job Graph. O Job Graph ali, ele vai ser um conjunto de jobs que a gente define, onde a gente pode pegar a saída de um job e mandar para outra, e assim por diante. E a partir disso, a gente faz o processamento ali do nosso fluxo, como se fosse uma única coisa, porém, cada job ali vai ter uma função específica dentro do Flink, né? Então, isso daqui vai ser conhecido como Job Graph, onde ele é um conjunto de jobs que você definiu, onde cada um desses jobs aqui, eles vão ser executados dentro de um slot, né? Então, pensa o seguinte, eu tenho esses dois caras aqui, eu posso ter, vou pegar esse aqui e jogar um pouquinho para cima, pensa no seguinte caso, eu tenho, sei lá, um source, opa, não, a gente já está dentro do Flink, não precisa do desenho ali. Vou pegar esse cara aqui. A partir desse cara, eu mando para um outro. Yeah. Vou pegar aqui. Vou pegar esse outro cara aqui. Deixa eu mudar para ficar uma coisa só. Né? Imagina que aqui eu tenho um certo tipo de evento chegando. Sei lá. Verdinho aqui. Verdinho aqui. Eu tenho um outro filtro onde eu posso pegar a saída desse cara aqui, mandar para cá. Posso também ter alguma outra saída para cá. Posso ter para cá. Posso ter alguma outra saída para cá também, né? Ou seja, eu tenho aqui um processamento, um job graph, eu tenho um outro job graph aqui. Consigo pegar, fazer o filtragem, jogar de um para o outro ali. E imagina que depois eu quero fazer uma agregação ali, né? Depois que eu filtro tudo certinho. E jogo esse cara para cá. E tá aqui, né? Ou seja, a gente consegue ter esse tipo de flexibilidade justamente pela questão da gente ter
os slots, o Task Manager, ou seja, ser um pouco desacoplado ali, e a gente ainda poder ter a comunicação, né, onde a gente consegue ter ali job graphs separados ali, e a gente ainda consegue acessar os recursos de um do outro. Então, assim, a gente consegue ter operações bem complexas, bem pesadas ali com o Apache Flink, né? Só que, infelizmente, pelo tempo não dá para entrar em tanto detalhe assim, mas a gente consegue fazer muita coisa flexível com ele. A ideia aqui é só para ter uma ideia de como que ele funciona ali, mais ou menos, né? Só para a gente ter um insight ali. E a gente vê uns exemplos de funcionando tanto a parte da API de SQL quanto o Table API. E o Flink também fornece algumas APIs para a gente, né? Que aí permite a gente fazer a manipulação dos dados que forem entrando dentro dele, seja eles vindo do Kafka, do SAP ou de um arquivo, né? Então, por exemplo, a gente consegue trabalhar via SQL, que é o mais comum, onde a gente pode pegar, sobe um console ali, a gente executa os comandos, vê se está tudo funcionando, né? Tudo em SQL. A gente tem o Table API, que a gente vai fazer praticamente as mesmas coisas que a gente consegue com o SQL. Entretanto, o Table API ali, a gente já a gente trabalha com ele via linguagem de programação, onde a gente consegue acessar ali a API do Flink e manipular, seja com Java, Python, Scala, por exemplo. Só que, se eu não me engano, tem algumas coisas que é feita em Scala no Flink que estão entrando em deprecated, mas eu tenho que conferir isso, né? Então, vai depender das versões ali que a gente estiver trabalhando, estudando. Bom, a gente tem a DataStream API e Process Functions, onde a gente consegue ali trabalhar com stream de dados, ou então a gente consegue trabalhar com eventos, tempo ali, né? Então, dependendo do tipo de API que a gente está fazendo manipulação, a gente vai ter acesso a, como é que eu posso falar, mais funções ali que permitem a gente manipular um pouco mais baixo nível, né? No caso ali, os estados, a gente consegue salvar estados ali com Flink, né? Só que assim, não é que nem salvamento de estado numa aplicação web ali, por exemplo, desktop, onde você pega e salva, que lá fica armazenado o tempo infinito, mas você consegue predefinir um tempo ali que aquilo lá vai ficar salvo, você consegue trabalhar com snapshots também, né? Então, assim, o Flink, ele é bem complexo, né? Isso equivale uma série inteira, mas infelizmente por tempo a gente não vai entrar muito a fundo em cima disso, né? Só que isso daqui serve só para ter uma ideia da quantidade de coisa que ele tem e o tipo de coisa que a gente consegue fazer, né? Então, vamos trazer aqui um pouquinho a parte prática, onde tem um laboratóriozinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Pera lá. A gente não perder tempo. Tá. Qual que é a ideia aqui desse laboratório? A gente tem o Zookeeper, onde a gente vai subir ali com o Kafka, né? Onde a gente vai usar ele como o nosso source de dados. A gente tem o nosso Job Manager, que é o cara que vai fazer o controle do nosso cluster de Flink. E a gente tem o Task Manager, que é o cara que vai ter ali as execuções ocorrendo dentro dele, onde a gente simplesmente vai pegar e definir o número de slots. Só isso. Bem simples assim, né? Como que funciona isso daqui? Bom, a gente simplesmente vai pegar um Docker Compose, se eu não me engano, acho que já está funcionando, mas a gente confere. Beleza. Lembrando que para o Job Manager, tive que fazer um build, onde eu pego um conector de Kafka, sem ele a gente não consegue interagir com o Kafka ali. Faço a instalação de algumas bibliotecas, porque como eu estou no Windows, é mais fácil executar o Table API, que a gente vai ver também, dentro do Linux. Então, eu vou utilizar a própria imagem ali que vai ser criada para fazer esse tipo de coisa. Então, um Dockerfile bem simples, a gente simplesmente pega o builder, coloca as coisas para dentro dele e depois sai utilizando. Bom,
Nesse laboratóriozinho aqui, o que a gente precisa fazer para funcionar? A gente vem cá, executa virtualenv, onde a gente vai pegar, criar um ambiente virtual ali de Python, onde a gente vai poder executar ali as instalações sem nenhum problema de atrapalhar o nosso ambiente. A gente ativa esse ambiente virtual, faz a instalação, no caso aqui, do Faker e do Confluent Kafka, que a gente vai ter dois produtores ali girando os dados para a gente, né? Bem simples. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Então, Docker Compose up-d, nosso ambiente vai estar pronto. A gente cria dois tópicos, no caso aqui, um tópico de usuário e depois um tópico compra. A ideia é só a gente ter tópicos distintos ali, onde a gente vai conseguir fazer algumas execuções ali de algumas queries para a gente visualizar o Flink funcionando. A gente gera alguns dados com os nossos produtores. Não tem nada de difícil, complexo nele, simplesmente um produtor simples. A gente passa o endereço, gera os dados ali com o Faker e envia para lá. No caso aqui, a gente tem a mesma coisa, nosso produtor de usuário, a gente vai pegar, gera os dados e envia para lá. Beleza. Tá. Depois que a gente pega, prepara o ambiente, está tudo funcionando, tudo certinho, a gente vem e executa esse cara aqui. Docker exec -it job manager. E a gente vai executar o cliente SQL, ou seja, SLI, onde a gente vai conseguir interagir com o Flink via SQL, né? E até interessante o seguinte, deixa eu ver aqui, a gente tem acesso também à interface do Apache Flink. Deixa eu ver, deixa eu pegar o endereço aqui. Onde, por meio dessa interface, a gente consegue analisar o que está acontecendo ali com o nosso Flink. Por exemplo, aqui já tem um monte de execuções que eu fui testando, né? A gente consegue ver um overview aqui, por exemplo, a quantidade de slots, né? De task slots, se tem job funcionando ou não, listas dos jobs funcionando, o que já foi completado. A gente consegue acessar os jobs que estão funcionando naquele momento, acessar alguns dados dele, a lista do que foi completado, Task Manager, né, para a gente ali ver alguns detalhes ali do seu funcionamento, também de recurso que está alocado para ele, né. O Job Manager, que já é uma visão um pouquinho mais sofisticada ali, que já dá um pouquinho mais de detalhe e acesso, por exemplo, às configurações ali que foram aplicadas no Flink, os logs ali da sua execução, o stdout se tiver alguma saída ali, dependendo da nossa aplicação, ou seja, a lista de logs também dos elementos ali dentro do nosso cluster de Flink, e um thread dump aqui, no caso, para quem entende um pouco mais de Java, né, para poder ver ali o que está acontecendo, fazer uma apuração. E é interessante também o seguinte, a gente pode gerar ali um executável com o Java, né? Infelizmente não dá para fazer isso com Python, e a gente pega e adiciona aqui pela própria interface, né? No nosso caso aqui, a gente simplesmente vai executar via terminal, por ser mais simples, e também para facilitar o pessoal que está interessado ali em conhecer, os engenheiros de dados ali interessados em conhecer o Apache Flink, como que pode utilizar. Então, é mais comum o pessoal ali que trabalha com engenharia de dados ter mais contato com Python do que em Java, né? Bom, deixa eu subir aqui. Beleza. A gente já está aqui executando, né? Deixa eu diferenciar. Tables, o que tem de tabela, né? Ou seja, a gente acabou de executar, não tem nada aqui dentro. Vamos alterar a exibição dele aqui, só para ter certinho, garantido de que a gente vai ver de um modo bem bonito. E vamos lá.
A criação da tabela dele é similar à criação das tabelas normais que a gente vê em SQL, onde a gente vai definir as colunas, os tipos das colunas. Entretanto, no caso aqui, a gente vai usar como fonte de dados o Kafka, então a gente tem que passar alguns detalhes ali do Kafka, né, como o conector, algumas propriedades ali do nosso broker, né? Ou seja, a gente cria uma tabela, ele vai fazer a conexão lá no Kafka, e a partir disso a gente tem acesso aos dados de um tópico específico ali, né? E até interessante o seguinte, ó. A gente executou. Beleza. Provavelmente vai ter alguma coisa que já tem dados ali dentro do tópico. Não select tudo. From usuários. Olha só que legal. Ele vai lá, acessa, puxa para a gente e está aqui, né? Os dados, uma olhadinha aqui no dashboard, a gente já vê, olha só, a gente já está consumindo um task slot, ou seja, a gente já consegue ver que metade do recurso do nosso cluster de Flink aqui, ele já está sendo consumido. Então, assim, a gente tem controle da quantidade de execução de tasks ali, de jobs ali, ocorrendo dentro do nosso cluster. E olha só, tem aqui alguns detalhezinhos, né? Se fosse algo mais complexo, a gente veria bem mais coisas aqui na parte de overview, timeline, checkpoints, configurações. Esse aqui já está completado. E aqui, à medida que a gente vai ter mais jobs ali, executando dentro do Flink, a gente vai acompanhando ali como mais recursos vão sendo consumidos. E olha só que interessante. Se não me engano, esse daqui foi o usuários. Se a gente vir cá e produzir algumas coisas, deixa eu melhorar esse tempo aqui, senão vai ficar bem pesado. Olha lá. Aí ele fica lá, escutando, né, aquele tópico. E assim que vai chegando mais evento, ele vai processando isso para a gente. Vamos mudar aqui. Ou seja, ele é bem rápido, né? Ele vai responder ali praticamente na hora, os eventos forem sendo gerados. E para quem já trabalha com KSQLDB, essa parte aqui é bem similar, né? Ou seja, a gente vai ter o cara ali que você executa um comando SQL, ele vai, no caso do KSQLDB, ele vai gerar um tópico, que ele vai estar ali dentro do Kafka, né? Nesse caso aqui, a gente não está dentro do Kafka, ou seja, a gente pode aumentar os recursos separados ali, dependendo do que a gente quer trabalhar. E no caso do KSQLDB, ele cria um tópico, você pega, ele faz as leituras, dependendo de onde você vai mandar, ele vai você pode enviar para um outro tópico, é o mesmo caso aqui, só que no caso do Flink a gente trabalha com sync e source, né? E separado da execução do Kafka, o que é mais interessante. Por exemplo, a gente pode vir cá, ó. Deixa eu criar mais uma tabela aqui. Opa. Tabelinha de compras. Executou. Beleza, já tem nossas duas tabelas aqui. Deixa eu só conferir se vai estar alguma coisa aqui dentro. Perfeito. Tá. Aqui a gente pode simplesmente sair executando carries de SQL normais. Opa. Headline, could not read from command line. Um errinho aqui. Provavelmente vou ter que criar de novo as tabelas. Deixa eu ver aqui. Vamos criar de usuário. Vamos criar de compras.
Vamos ver o que pode ser. Pode ser falta de recurso também, como eu estou dentro do Docker. Tá, tem alguma coisa aqui. Usuários também. E vamos lá. Praticidade, nome, bairro e o ID compra. Select simples, especificando as colunas que a gente quer. Por exemplo, a gente pode utilizar where, a gente quer fazer um filtro, né? Ou seja, quero tudo que a cidade for Lima ali, os nomes do usuário dentro dessa cidade. Por exemplo, aqui eu posso trabalhar com joins. Estou usando uma colinha aqui para ser mais rápido. A gente não ficar perdendo tempo com a questão da sintaxe. Olha só que interessante. Similar ao SQL, né, eu especifico os campos ali, das tabelas que a gente está puxando e fazendo um join com o apelido, e utilizando uma chave específica ali entre essas duas tabelas para a gente poder executar. E olha só. Fazendo um join no top. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver isso daqui funcionando. Que vai ser o mais legal. A gente vê que ele realmente vai estar atualizando ali. Bom, produto usuário. Deixa eu criar mais um aqui. Produto usuário, não, produtor. Compra. Beleza. Ó. Vai chegando evento. Ele vai atualizando. Né? Dentro de um join. Tá, vamos deixar esses dois caras funcionando ali. Eu quero selecionar a tabela de compras. Pego, faço select normal, especifico os campos. Eu quero fazer já a comparação entre valores, né? Ou seja, maior que 100 ali, todos os produtos onde o valor for maior que 100. Ó, eu quero fazer uma soma. Eu consigo também. Ou seja, ele já possui um monte de operações que a gente já tem costume de trabalhar normalmente com SQL. E olha só, à medida que a gente vai gerando mais dados aqui, a gente acompanha que ele vai atualizando isso, né? Ó, quero fazer uma soma num bairro específico. E aqui a gente pode acompanhar se aquele bairro também vai realmente gerar algum evento. Ó, gerou aqui para a gente, já atualizou. Ou seja, é uma ferramenta bem complexa. E é interessante o seguinte, a gente pode ter também queries mais complexas. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu quero a cidade, bairro, nome, total de compras, de onde? Eu estou fazendo um outro select, né? Em cima da partição, estou fazendo uma ordenação, né? Depois tem um outro select, fazendo um join, né? Fazendo um group by, e eu executo. Ou seja, o que isso aqui está entregando para mim? Eu estou vendo os usuários que mais vão comprar o bairro. Olha só que interessante. Imagina isso aqui num dashboard de uma loja ali, onde você vai conseguir acompanhar o que está acontecendo ali, né, em tempo real, combinando o Kafka e o Flink, né, fazendo processamento todo em cima do Flink. Então, imagina o seguinte, toda uma Black Friday ali, né, então o volume de acesso do sistema é muito maior. Então, você pega, escalona o Kafka separado, o Flink não está conseguindo, você vai, escalona separado, e ainda você tem aqui o dashboard do que está acontecendo, dos caras que estão comprando mais ali, especificado por bairro, né? Então, esse bairro está comprando mais ali, então você pega, né, altera ali a promocional, né? Dá um descontinho para vender mais ainda, você ganha na quantidade. Ou seja, é uma ferramenta bem flexível,
né? E olha só, a gente consegue fazer coisas avançadas, no caso da nossa query aqui, não é nada simples, né? Agora, imagina você executar isso daqui direto no KCPDB. A gente sabe que dependendo do tipo de operação que vai estar fazendo ali, né, ele vai criando vários tópicos ali e vai depois juntando um tópico no outro, dependendo quando a gente quer fazer join, por exemplo, a gente tem que ter chave ali naquele tópico, senão a gente não consegue. Então, assim, é muito mais difícil. E se a gente dá uma olhadinha, isso daqui não tem chave primária, não tem nada, simplesmente é os tópicos ali chegando e a gente executando algo bem complexo em cima dele. Isso é só o SQL, né? A gente ainda tem o Table API, que é onde a gente consegue utilizar linguagem de programação ali, propriamente dita, onde, ó, você pode checar quando está processamento funciona da mesma forma que o Data Stream API. Deixa eu pensar aqui. Save point, checkpoint. Cara, eu não sei te falar agora de cabeça. Eu tenho que dar uma olhadinha nisso. Save point, checkpoint, está processamento funciona da mesma forma que o Data Stream API. Não vou saber te falar agora. Cara, eu vou ter que dar uma pesquisada nisso para depois te trazer a resposta disso. Já é um pouquinho mais complexo ali, né? Se não me engano... Agora eu estou confundindo, não sei se é o save point ou checkpoint. Tipo, checkpoint você pega e consegue salvar ali a execução, né? Como se fosse o estado da última execução ali, dependendo se acontecer algum problema, você consegue retornar ele. Agora, o save point, se eu não me engano, você salva muito mais do que isso, você até mesmo consegue pegar e jogar isso num outro cluster, que como se você continuasse executando ali de onde parou, mas eu não tenho certeza disso. Eu tenho que conferir na documentação para te dar mais certeza. É alguma coisa nesse sentido. Não é da mesma forma, mas eu tenho que ver os detalhes disso. Bom, beleza. Aqui a gente já viu o que a gente pode fazer só com SQL. Vamos sair de cá. Esses dados aí estão chegando, como são gerados? Cara, isso daqui é gerado só com um faker mesmo, né? Eu peguei e gerei eles de acordo com o esquema, um tópico ali, coloquei alguns dados nesse tópico e depois eu crio as tabelas com o esquema dos dados daquele tópico ali, né? Isso aqui está entrando dentro do Kafka agora num tópico específico. Aí depois eu só... Essa aqui vai daí, mas vou mostrar. Eu crio a tabela, só que aí, na hora de criar eu passo algumas configurações ali do tópico, do broker, e aponto para o Kafka ali, que aí ele vai conseguir acessar esses dados, né? Então, assim, nesse caso aqui é só um exemplo. Você pode pegar qualquer outro tópico aí que estiver dentro do Kafka, né? Ou Redpanda ali também, por exemplo, né? E você consegue, na hora de criar a sua tabela ali, você passa as configurações. Só que aí você tem que ter o conector certinho, né? Senão, se você não tiver, você não consegue manipular ali esses sources de dados. Bom, a gente já deu uma olhadinha aqui no SQL e vamos dar uma olhadinha aqui no TBPI. Bom, no TBPI a gente tem o PyFlink, né, que a gente dá um pip install, meu nome, Apache Flink, né? A gente faz a instalação da biblioteca. Lembrando que isso daqui no Windows vai ser problemático de funcionar, então eu já fiz a instalação via Dockerfile no Job Manager, justamente para adiantar o nosso lado aqui. A gente passa algumas configurações ali, né? Se o nosso job ele vai funcionar em modo batch, em modo stream e mais alguns outros detalhes que a gente pode passar no modo de funcionamento do nosso job dentro do Apache Flink, né? Nesse caso aqui, a gente vai criar a nossa tabela ali e a gente passa algumas configurações que vai ser a mesma coisa do que a gente viu aqui na criação via SQL, né? Ou seja, a gente passa o conector, os dados ali do tópico, no caso ali, broker, a gente cria o objeto, faz a conexão, e o que a gente vai fazer?
a gente aponta ali para a nossa fonte, a gente consegue executar comandos similares ali com o SQL. Lógico, a gente tem muito mais coisa, é muito mais flexível, né? E lembrando que em Java a gente tem acesso total e completo ao Flink, né? Diferente de Python, que tem algumas coisas que a gente não tem acesso ali dentro do Flink. Então, para quem já conhece Java ali, vai estar em vantagem em relação para quem conhece somente Python. Entretanto, a gente já consegue fazer muita coisa ali, né? Depois a gente pega, executa e dá um print. E para fazer a execução, no caso aqui, o que eu fiz? Só dei um docker cp, joguei o código para dentro do Job Manager, né? Pode ser qualquer outro. Entra dentro dele. E executo. É esse cara aqui. Olha só. Se não der errado, vai funcionar. Vai lá, prepara e está aqui, né? Executando. A gente poderia pegar, deixar uma query ali um pouco mais complexa, né? Mas eu não resolvi fazer só um exemplinho para mostrar funcionando um job, né? E deixa ver aqui uma coisa. Vamos dar uma olhadinha nos slots. Cadê? Ó. Task slots, Task Manager. Por incrível que pareça, ele não mexeu ali nos slots. Mas se a gente pega e executa via SQL, esse cara chia que tem alguém ali funcionando. Depois eu tenho que dar uma conferida nisso, só para ter certeza que está tudo ok. Mas a gente põe para executar agora. Tá, vamos ver aqui. Entra dentro do Flink, a gente cria uma tabela qualquer aqui. Beleza. Saiu usuários. Então, vamos deixar rolando aqui um select from usuários. E se a gente... Ó, já consumiu o slot. Deixa eu parar esses dois caras aqui. Só para a gente ver a questão do consumo ali dos slots. Se a gente consegue fazer mais coisa ali funcionar. Vamos entrar nele de novo ali. Opa. Pode criar uma mesma tabelinha ali. Lembrando que isso aqui não vai... Pouco mais que a gente tem executando ali não vai ser a mesma coisa. Ou seja, são jobs diferentes. Ó, eu tenho que conferir aqui. Ele já consumiu todos os slots, então se eu for subir algum outro SQL, ele não vai funcionar. Só que eu tenho que só dar uma conferida. Por que deixou funcionando o nosso TablePI? Mas, tirando essa parte aqui, a gente já viu como que funciona um exemplo ali da sua execução, né? Já está mesmo esse comportamento ali que eu tenho que dar uma conferida. E isso daqui seriam os nossos primeiros passos ali do Apache Flink, né? Deixa eu só fechar as coisas aqui, senão o computador vai travar. E é isso. Victor, quais as limitações do PyFlink em relação ao Java? Cara, bom, você não tem acesso a algumas operações de que existem dentro das APIs, né? Eu não vou te lembrar, não vou lembrar agora de cabeça todas elas, né? Mas deixa eu ver.
eu acho que alguns tipos de agregações ou trabalhar com streaming. Eu não vou lembrar qual específico. Não é específico streaming. Mas, como na maioria dos casos dessas ferramentas de Big Data, o Python acaba, de Big Data feito em Java, o Python acaba tendo acesso a menos recursos do que o Java tem ali, que geralmente é feito nativo ali, ou Java, Scala. Aí, tanto faz, você consegue trabalhar com os dois ali normalmente, né? Só que aí também, para quem mexe com Scala, tem algumas coisas que não funcionam, que estão ficando deprecadas ali. Eu tenho que dar uma conferida na documentação disso. Outra questão também, né? Por mais que a gente pegue o job e executa dentro do Flink ali, com Java a gente acaba tendo, por exemplo, assim, num job mais robusto e complexo, a gente acaba tendo um pouco mais de performance do que no próprio Python, né? Lógico, quem vai executar ali é o Flink, então, dependendo do caso, a diferença é muito pouca, né? Então, mas é só para coisas mais bem específicas ali. Mas isso a gente poderia deixar para alguma outra live ali, onde a gente pode entrar bem mais a fundo nesses detalhezinhos ali, que é mais interessante, né? Senão isso aqui vai ficar um pouco maçante ali, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Conseguiram entender um pouquinho ali de como que funciona o Apache Flink, né? Ver ali o que a gente pode fazer com ele, a questão do processamento, se isso ficou claro, né? Bom, por limitação de tempo, a gente só viu 2 APIs ali, e as mais simplesinho, no caso bem simplesinho, né? Só para a gente ver mesmo funcionando e consumindo ali em tempo real os dados que foi recebendo e fazendo o processamento ali, né? Lógico, tem muito mais coisas. Eu poderia pegar um caso específico com source, o sync ali, fazer um pipeline completo, né? Aí a gente poderia entrar nesses detalhezinhos onde a gente faz as comparações, mas infelizmente por tempo teria que ficar com a próxima live. Bom, dúvidas, perguntas, conseguiram entender? Qualquer coisa é só procurar no LinkedIn, né? Não esqueçam de dar uma olhadinha na Engenharia de Dados Academy. Tentem entrar no The Plumbers também, que é muito legal. A gente tem bastante coisa lá. E a ideia é a gente melhorar mais ainda a parte de streaming de dados ali, que é um conceito, uma necessidade que tem aumentado cada vez mais também. Se alguém precisa também, ajuda com a parte de pipeline, a gente trabalha com consultoria também, a gente pode ir lá bater um papo e, quem sabe, ajudar a resolver as coisas, né? Então, acho que é isso, pessoal. Foi bem tranquilo mesmo. A ideia é só ser uma introdução ali e dar uma pinceladinha no funcionamento. Eu acho que é isso. Se ninguém tem mais dúvida, a gente vai encerrando aqui a nossa live, beleza? Bom, então, bora lá. Valeu, pessoal, para quem acompanha aí. Uma boa noite, um excelente descanso e a gente se vê na próxima. Até mais, galera. Não esquece de garimpar bem o canal, tem muita coisa lá. Valeu, turma. Até mais.